Gênesis 37, versículo... Gênesis 37, verso 13. 12, na verdade. Verso 12. Gênesis 37, 12. Nós vamos ler esse texto. Nós vamos começar hoje, não vamos terminar, a compartilhar com vocês a respeito de como manter os céus abertos. Amém? Nós estamos no ano de uma palavra profética sobre nós, céus abertos. Céus abertos. E este tema, ele é muito profundo, é muito profético e tem muito a se falar sobre isso. Porque quando os céus estão abertos, sinaliza que não há impedimentos para Deus fazer algo na sua vida, amém? Quando os céus estão abertos, sinaliza que há caminho livre para tudo que Deus planejou para você começar a tocar a sua vida, a sua família, tocar os seus, tocar seu trabalho. Quando os céus estão abertos, não há dificuldade para as coisas fluírem. E este ano é um ano de céus abertos sobre nós como comunidade de esperança. Diga para o seu irmão assim, os céus estão abertos sobre você. Diga aí. Amém? E quando nós estamos no ano de céus abertos, nós temos que entender como é que funciona essa dinâmica. Porque se os céus estão abertos, é porque se o céu pode ser aberto, é porque também pode ser fechado. Não é? Então temos que entender a dinâmica, como funciona isso. Qual é a dinâmica celestial, o que é que Deus nos mostra em sua palavra, para que não haja céus fechados sobre nós. Mas que os céus não apenas se abram, mas que também permaneçam abertos. Há muitas passagens na Bíblia, e nós vamos estudar elas ao longo das outras mensagens, a partir dessa, onde nos mostra momentos em que os céus se abriram. Momentos em que a nuvem de glória desceu. Momentos em que Deus veio e se manifestou de forma mais real, mais presente, mais forte. Aleluia. Quem quer isso na sua vida? Amém? Amém? Então a gente precisa entender como é que funciona essa dinâmica. Como é que Deus estabeleceu os princípios. Porque se o céu ele pode ser aberto, também significa que ele pode ser fechado. E se existe chave para abrir, também existe chave para fechar. E se nós não atentarmos para o que a Bíblia nos ensina e nos mostra, facilmente nós podemos estar fechando ao invés de abrindo. Diga ao seu irmão assim, abra o céu sobre a sua cabeça, irmão. Diga mais a ele assim, cuidado para você não fechar os céus. Nós vamos ler o texto daqui a pouco, mas eu quero falar algo mais aqui com você. De 22 a 24 de setembro do ano passado, 2025, iniciou o ano novo em Israel. Deus não se move pelo calendário gregoriano, que é o nosso calendário. Deus se move pelo calendário de Israel. Então, quando você quer ver sinais proféticos de coisas que Deus está querendo fazer na terra, observe Israel como um relógio de Deus. Pastor, eu vou agora ser judeu, pastor. Eu vou agora guardar o sábado, pastor. Eu vou agora guardar as mais de 600 mandamentos da lei de Moisés, pastor. Não, irmãos. Em Cristo nós cumprimos a lei, amém? Mas Israel nunca deixou de ser um sinal das coisas que Deus quer fazer na terra. E nesse período, não engraçado, mas assim interessante, que nós começamos o ano passado. E estabelecemos uma reunião de liderança aqui da Comunidade de Esperança do Geórgia. A data do Ano Novo Judaico. Lá em janeiro do ano passado, a gente colocou no nosso calendário essa data, que seria 22 a 24 de setembro de 2025. E com muitas guerras, batalhas enfrentadas no ano passado, nós estávamos seguindo a vida e quase esquecendo disso.
Mas em uma madrugada, o ano passado, semanas antes do mês da data prevista em setembro, o Senhor me despertou e me lembrou que estava se aproximando o Rosh Hashanah. Falei, Rosh Hashanah. Ô pastor, que língua é essa aí? Né? Rosh Hashanah em hebraico significa a cabeça do ano. É o momento do ano novo judeu. E também é onde se celebra a festa das trombetas. Existem festas bíblicas. E as festas bíblicas, elas são festas proféticas. E pelo menos 3 delas, toda a igreja deveria celebrar. Não é? A Páscoa, que é o Peshá, o momento em que Cristo morreu e ressuscitou. Pentecoste, que é 50 dias depois da Páscoa, que é a festa da colheita. Porque 50 dias depois da Páscoa veio a descida do Espírito Santo no Pentecoste. E Tabernáculos, que é a festa das cabanas. Na linguagem profética, a Páscoa já se cumpriu, porque Cristo é a nossa Páscoa, amém? O Pentecoste já se cumpriu, porque o Espírito Santo veio, amém? Mas Tabernáculo é uma festa profética que aponta para o fim dos tempos, onde o rei virá novamente. Então existem as festas bíblicas, não é sobre isso que a gente vai falar, mas só para que você saiba. E então, a festa das trombetas, o ano novo, é uma delas. E o que aconteceu é que Israel virou o calendário para o ano 5.786. 5.786. E nós, pela bondade e graça de Deus, viramos para 2026. Em ambos os casos, o final termina com 6. No hebraico, não existem, no alfabeto hebraico, não existem números, só existem as letras. E as letras, elas são ao mesmo tempo números e também letras. Cada letra tem um valor numérico. Então a letra... Quem já leu o Salmo 119 aqui? O maior capítulo da Bíblia. 176 versículos. Um desafio para você ler antes de dormir hoje. Vamos ver se vocês ficam acordados até chegar lá pelos 80 versículos, né? Mas, quando você lê o Salmo 119, você vê que ele está dividido em blocos de cerca de 8 versículos, 10 versículos. E cada bloco daquele tem um nomezinho em cima. Aleph, Beit, Gimel, Dalet. É o alfabeto hebraico. Ali está escrito o nome da letra, por extenso. Não está a figura dela. Mas no alfabeto hebraico, então, a figura, cada letra, ela tem um desenho. É meio que ela é desenhada. E aquele desenho está carregado de simbolismo profético. Quando Deus escreveu os 10 mandamentos a Moisés, qual foi a língua que ele usou para escrever com o seu próprio dedo, irmão? Foi o inglês? Foi o português? O espanhol, talvez? O japonês? Quem sabe o chinês? Foi o hebraico. O próprio Deus escreveu. Então nós não vamos ficar aqui endeusando o idioma hebraico, mas eu quero que você entenda que se Deus escolheu esse idioma para comunicar os 10 mandamentos a Moisés, e no escrito dele as letras são feitas com formatos de desenho, de figuras, cada uma ali tem um simbolismo profético. Neste ano de céus abertos, você precisa entender que se o céu está aberto, de nada adiantará se não houver um ponto de conexão na terra para que as coisas que estão abertas no céu possam vir sobre você. Amém? Eu vou repetir. Não adiantará os céus estar abertos se não houver um ponto de conexão na terra para que as coisas do céu venham sobre você. Você tem que entender isso, é já um primeiro princípio nessa noite. E quando se trata do ano que nós falamos, 5.786, o final é o número 6. E nós com 2026. O número 6 no hebraico, a sexta letra do alfabeto, é a letra Vav. Eu queria mostrar ela aqui para você. Deixa eu afastar um pouquinho aqui. Coloca ela aí, Theo, por favor. Deixa eu afastar aqui para que você possa ver. Depois a gente volta. Coloca a outra imagem primeiro. Esta imagem
corresponde à letra Vav. Este é o desenho dela. Este é o desenho da letra Vav, que é a sexta letra do alfabeto hebraico. O que é que esta letra simboliza, pastor? Ela tem, essa aqui é a maneira dela escrita na escrita moderna, hoje, nos nossos dias. Mas a maneira como ela foi escrita na Torá, desde os textos antigos, é um pouquinho diferente. Mostra a outra aí, Theo, agora. Ela vai ficar um pouquinho ali atrás, mas está dando para você ver ali? Está dando? Então está aqui, ó, Vav. V-A-V. Ela corresponde à nossa letra V, como se fosse o som do V no português. Mas esta letra, Vav, ela tem esse desenho, onde você percebe que existe uma primeira pontinha, depois você tem uma força maior aqui, e que vai descendo e afinando. Vav, em hebraico, literalmente significa gancho. Gancho. Prego. Um elemento que une. E quando nós olhamos para essa letra, e ela traz esse símbolo profético, nós entendemos que, no ano de céus abertos, Deus precisa encontrar um Vav na terra, para que as coisas que os céus já estão dispostos a trazer, encontrem o elemento de conexão. Amém? Você está entendendo essa linguagem profética nessa noite? Aqui, irmãos, este desenho traz um simbolismo de que, preste atenção, a parte de cima dela é mais cheia, né? É mais forte. E depois ela vai afinando e vai diluindo. É como que um símbolo profético de que, quando as coisas vêm do céu primeiro, elas vêm com energia total, elas vêm com força total, elas vêm com uma carga muito forte das coisas que Deus quer fazer. E depois ela vai diluindo para que se seja dissipada sobre a terra. Preste atenção que essa letra se parece com um gancho, sim ou não? Quando você vai prender, se você for acampar, e você vou passar uma vigília no monte, pastor, vou levar uma barraca, então você vai montar sua barraca e você bate no chão um gancho, para unir a sua barraca ao solo. O gancho se torna um elemento de conexão. O prego, se você pegar essa letra aqui, não dá para a gente fazer isso, mas imagine, use a sua imaginação agora, tá? Imagine que você pegasse esse formato de letra aqui e fizesse ela ficar assim. E aí você tem como se fosse um prego, um gancho que você bate na parede e você pendura um quadro, e você pendura um retrato, e você pendura uma televisão, alguma coisa, um relógio. Então, Vav é sempre esse simbolismo de algo que une. É também considerado como uma estaca. Isaías 54, verso 2 diz, o Senhor diz, a comunidade de esperança do Jorge Américo, amplia o lugar da tua tenda, aleluia. Estica bem as tuas estacas e firma bem. Então estaca, prego, gancho, todos com um simbolismo de conexão. Volta aí, Theo, pode voltar aí. De conexão. Quando nós começamos a compreender isso, irmãos, nós estamos entrando agora numa linguagem puramente profética do que Deus está disposto a fazer. Porque os céus, eles querem se comunicar com a terra. Onde é a primeira vez, pastor Júnior, que aparece essa letra na Bíblia? O texto de Gênesis, capítulo 1, verso 1. Que diz o quê? Você sabe de qual? No princípio, criou o Senhor Deus os céus, Vav, terra. Esse I que liga céu e a terra. Esse I é Vav. A primeira vez que aparece essa letra no texto bíblico é Gênesis 1, 2. Existe uma regra de interpretação bíblica na teologia que fala a regra da primeira menção. Ou seja, quando algo foi mencionado a primeira vez na Bíblia, se você quer entender o que aquilo significa, vai dar uma olhadinha na primeira vez que foi mencionado. Então, se eu quero saber o que é adoração, eu vou ter que procurar na Bíblia a primeira vez que foi mencionada a palavra adoração. E foi aonde, pastor? Lá em Gênesis capítulo 18, se eu não me engano.
quando Abraão sobe o monte para sacrificar Isaque. Ele diz aos servos: fica aqui, eu e o moço iremos adorar e depois voltaremos. Então, se você for olhar o texto daquilo ali, você vai ver o que significa adoração. Não é só música, também é sacrifício, porque eles estavam subindo para sacrificar ao Senhor. Então, Vav aparece a primeira vez em Gênesis 1:2. No princípio criou o Senhor Deus os céus, Vav, terra, e a terra. Então, o Vav mostrou que, desde o princípio, a vontade de Deus é sempre conectar o céu com a terra. E fazer com que a vontade dele, como está escrito lá na oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade assim na terra, como é no céu. Então, irmãos, este ano, nós estamos debaixo desta palavra profética. Céus abertos e conexões divinas. Amém? Fala aí comigo. Céus abertos e conexões divinas sobre a terra. Fale para o seu irmão assim: os céus estão abertos sobre você e você receberá do Senhor muitas conexões novas esse ano. Amém? Mas o maior símbolo do Vav é a cruz de Cristo. Nós vamos celebrar daqui a pouco a Santa Ceia. Mas não preciso aqui botar uma figura da cruz, você tem ela na sua mente. Ela finca na terra e ela tem aquele simbolismo de algo no alto que é fincado na terra. Mas a cruz também tem um simbolismo tem a verticalidade, mas também tem a horizontalidade. Então, na verticalidade é um simbolismo do céu se unindo com a terra. E Cristo sempre será a maior conexão entre os céus e a terra. Amém? É Ele. Porque Ele veio, pagou o preço. Ele é essa maior conexão entre os céus e a terra. Mas a cruz não é um punhal apenas. A cruz também tem os braços. O que mostra que não apenas é importante a conexão nossa com o céu, mas também nossa com o nosso irmão. Dá um abraço no seu irmão aí do lado, vai. Em nome de Jesus. Diga assim: eu te amo, meu irmão, no amor de Jesus. Fala aí. Amém? Pega na mão dele. Aí, se você não tem muita intimidade para dar um abraço, pega na mão dele. Porque é importante a conexão, não só céu-terra, mas nossa, entre nós, como irmãos. E a Bíblia diz, na verdade, Jesus orou, né? Lá em João capítulo 17, que o mundo conhecerá que Ele é o Senhor. Quando o mundo olhar para a igreja e vê o amor e vê a unidade entre os irmãos. Amém? Então, irmãos, este é um ano profético. Mas eu vou agora, debaixo desse entendimento que nós compartilhamos, eu vou voltar a afirmar aquilo que falamos distante. Nada adianta os céus estar abertos se Deus não encontrar um elemento de conexão na terra, para que tudo aquilo que o céu quer trazer possa ser derramado aqui. Quantos estão entendendo que esse elemento que Deus quer trazer também é você? Amém? Este elemento de conexão que Deus quer fazer entre as coisas do céu e a terra, também é você, irmão. Sou eu. Por quê, pastor? Porque Vav, que é o número 6, também simboliza o ser humano. Porque a Bíblia nos mostra que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia Ele descansou. E o homem foi criado em qual dia da criação? Diga aí para mim. 6º dia. O número 6. Não à toa, quando o anticristo vier, para enganar a muitos, o número que vai marcar ele é qual? Vav, Vav, Vav. 666. 6 simboliza o homem. 6 simboliza o ser humano. E Deus criou a humanidade no 6º dia. Então Vav, além de conexão, como vemos, também simboliza a conexão através de nós. Então Deus quer fazer de você esse ano uma conexão entre o céu e a terra. Você pode dizer amém? Os céus se abrirão, amém. E o céu aberto espera encontrar, olhando para baixo, você como conexão. Para que as coisas que Deus tem planejado possam cumprir-se na sua vida, na sua geração. Mas o céu também espera que você seja conexão entre você, entre o céu e
essa geração. Amém? Eu estava aqui no feriado do Natal, não tivemos culto aqui por conta do Amor em Movimento que aconteceu na segunda-feira. O pastor Neto liberou o culto da quarta-feira. Então, eu fui ao Jorro ver a avó de minha esposa, a pastora Lívia. Está lá com mais de seus 80 anos. E não havíamos estado com ela o ano todo, em nenhum momento. Fomos lá. E naquela madrugada ali do 24 para o 25 também era meu aniversário naquele momento. Então eu acordei à madrugada e fui orar. E eu não sei se acontece com você, mas às vezes acontece muito comigo, de quando eu acordo de madrugada ou acordo muito cedo, eu sinto uma palavra vindo no meu coração. Não sei se já aconteceu isso com vocês. Se acontece com você assim, mas de manhã cedo Deus traz um sopro de uma palavra, um versículo, ou às vezes uma frase. E naquela madrugada, orando ali, 24 para 25, o Senhor falou fortemente: você é um elemento de conexão entre essa geração e o seu destino profético. E eu quero dizer a mesma coisa para cada um de vocês. Você é um elemento de conexão entre essa geração e o seu destino profético. Ou seja, existem pessoas que vão cumprir o seu destino profético em Deus, porque a conexão entre o céu e ela será você. Amém? Não que você seja como Cristo, você é o Salvador e vai salvar ninguém, não é isso. Mas Deus usará você para que essa pessoa, através da sua vida, se conecte com a dimensão celestial. Você diz amém para isso? Amém? Então vamos declarar essa palavra? Diga assim: eu sou uma conexão entre a minha geração e o seu destino profético. Amém? E Deus fará isso. Por quê? Porque tem lugares que o pastor nunca entrará, mas você vai entrar. Essa semana eu estive pegando os exames de minha mãe com o Willy lá no Dom Pedro. Eu não estou lá no dia a dia, mas o Willy está. Então Deus conta com ela naquele ambiente para ser um elemento de conexão, para que as pessoas que estão ali possam se conectar com seu destino em Deus. Eu não estou no dia a dia ali da policlínica, mas Júcio está lá todo dia na frente. Eu não estou numa escola, eu não estou na faculdade, mas você está. Eu não estou numa indústria, mas você está. Ou seja, eu estou em alguns lugares, nos lugares onde eu estou. Deus conta comigo para que eu seja esse elemento de conexão. Mas Ele conta com você também. Agora declare para o seu irmão, diga assim: meu irmão, Deus conta contigo para ser esse elemento de conexão. Agora, irmão, é preciso entender. Nós já vamos chegar em Gênesis 37. É preciso entender que no calendário hebraico nós estamos na década 80, né? Eu falei com vocês o ano 5.786. 80 em hebraico, eu não trouxe aqui a figura para mostrar a vocês, em outro culto eu mostro, mas é a letra que se chama Pei. Pei. Ela desenhada parece o perfil de uma pessoa com a boca aberta. É igualzinho. A figura dela parece o perfil de uma pessoa, como se fosse a cabeça, uma pontinha que parece um nariz, mas aqui há uma abertura, que é a boca. E não por acaso, Pei significa boca. E o que traz para nós também de entendimento é que estamos numa década, irmão, começou em 2020, estamos numa década profética para onde o domínio da linguagem tem influenciado as pessoas. Sim ou não? Você pode conferir aí nas redes sociais. Narrativas, fake news. Ou seja, o que é uma fake news? É uma narrativa mentirosa. É algo contado com a boca de forma mentirosa. No início da década de Pei, que é a década 80, começou para nós em 2020, o que foi que rapidamente Satanás fez alastrar pelo planeta Terra? A pandemia. E a pandemia veio de forma espiritual e fez o que com as pessoas? Tapou as bocas das pessoas, sim ou não? E a pandemia de forma espiritual também quis tapar a boca da igreja, proibindo cultos, proibindo a congregação de se reunir.
Isso é uma estratégia maligna, por quê? Porque na década da boca, Satanás queria que apenas decretos malditos continuassem sendo emitidos. Mas Deus sempre levanta os 7.000 joelhos, amém? Que não se dobram diante de Baal, nem confessa com a sua boca, como nos dias de Elias. E nós rompemos, e a igreja rompeu. O pastor Neto mesmo sempre declara que no período da pandemia não fechou a igreja, não parou de fazer culto e continuou se reunindo. Porque a igreja é a boca de Deus na terra, amém? Então, irmãos, o que é que temos para nós? Temos agora mais 5 anos, estamos na metade dessa década. Temos mais 5 anos para usarmos de forma inteligente e proposital a nossa boca, profetizando as promessas de Deus sobre nossa família, sobre nossa vida, sobre nossa casa, sobre a nossa igreja, sobre nossa cidade, sobre a nossa nação. Você pode dizer amém? Então você precisa entender que a sua boca não deve ficar travada, irmão. Fala para o seu irmão assim, libera a sua boca, meu irmão. Eu vou futucar muito vocês esse ano aqui. Você já sabe que eu tenho esse hábito, quando eu estou ministrando a palavra, de ficar falando assim, repete para o seu irmão, repete aquilo. Por quê? Porque a palavra de Deus repetida de forma oral tem poder, irmãos. Isso não é à toa. Isso não é porque é imitar. Não, irmão. Isso é porque a palavra de Deus liberada tem poder. Então você tem que fazer isso no seu dia a dia. Você tem que abrir a sua boca e liberar a palavra e confessar a palavra. Nós finalizamos o ano aqui. Se você quiser, você vai ver essa palavra, essa mensagem no Instagram aqui da igreja. Finalizamos a última mensagem do ano aqui, 28 de dezembro. Falando também sobre isso, dessa importância de você abrir a boca e profetizar. Mudar a sua linguagem. Um dia eu conversei com uma pessoa muito querida, uma irmã, e ela relatando a situação do marido dela, mas aí ela disse assim, pastor, mas meu marido é assim mesmo, em todas as igrejas que eu passei, ele sempre foi um pouco mais para trás, ele sempre foi um pouco mais com a trava de mão puxada, ou seja, ele nunca se envolveu muito, então ele é assim mesmo. E naquela hora, aquela palavra me incomodou aqui dentro. Por quê? Porque se aquela irmã continuar repetindo essa mesma declaração sobre seu marido, ele continuará sendo do mesmo jeito. Porque você não deve verbalizar aquilo que você não quer ver manifesto. Você não deve lançar sementes que você não quer que cresçam, irmão. Então, se o seu marido não está ainda do jeito que você gostaria, você deve olhar a realidade e declarar uma palavra de Deus sobre ela. E não apenas profetizar a realidade. O meu marido é assim mesmo. Não, o meu marido é um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. É o primeiro a chegar na igreja, é o último a sair. Meu Deus, o meu marido é um evangelista. O meu marido, ele abre o culto. O meu marido prega a palavra no poder do Espírito. Profetize, declare. Meu marido é um cavalheiro, meu marido é romântico comigo. Meu irmão, não sei o que você precisa declarar sobre o seu marido, mas declare. Deus está falando com alguém aqui, amém. Né? Mas a mesma coisa vale também para o esposo, com relação ao esposo. Eu quero que você entenda que nesse momento, irmãos, é momento de você entender que com os céus abertos, você deve vigiar mais ainda nas suas palavras. Porque com os céus abertos, as palavras vão sair com mais poder. E as realidades vão sendo construídas. E eu quero que em 2030 você esteja com a vida muito melhor do que você está hoje. Amém? E você tem 5 anos para, contra todos os prognósticos do mundo, você liberar as promessas de Deus para sua vida. Nessa década profética. Nessa década onde a conexão no céu com a terra também é a sua boca. Você ouve do céu e profetiza na terra. Você ouve do céu e profetiza na terra. Você pega a promessa da palavra e profetiza. Então eu quero ver com você uma conexão aqui na Bíblia. Que está nesse texto de Gênesis 37. Verso 12. Então eu coloquei na tela aí o verso. Gênesis 37, verso 12. Você que está com a sua Bíblia, acompanha aí. Seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai em Siquém.
E Israel disse a José: teus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Vem, e eu te enviarei a eles. E ele disse: aqui estou. E ele lhe disse: vai, rogo-te, vê se está bem com teus irmãos e bem com os rebanhos, e traze-me palavra novamente. Assim ele o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. Verso 15. Um certo homem o encontrou, e eis que ele estava vagando pelo campo. E o homem lhe perguntou, dizendo: o que tu estás procurando? E ele disse: eu procuro os meus irmãos. Dize-me, rogo-te, onde eles estão apacentando os seus rebanhos. E o homem disse: eles partiram daqui, pois eu os ouvi dizendo: vamos a Dotã. E José foi após seus irmãos e os encontrou em Dotã. Irmãos, nesse texto aqui, você vê claramente Deus usando um homem para ser um vav, uma conexão entre José e o seu destino profético. Muitas vezes na vida nós estamos como José. Estamos sem orientação, estamos sem direção, estamos confusos, estamos perdidos no nosso próprio caminho. Na Bíblia Amplificada, esse versículo, quando diz assim: um certo homem o encontrou, e eis que ele estava vagando pelo campo, na Bíblia Amplificada, ela diz assim: ele estava perdido em seu próprio caminho. Interessante, né? Porque todos nós temos um caminho em Deus, ou seja, o propósito, a missão, o destino que Deus tem para mim, para a sua vida. E ele estava perdido no seu próprio caminho, confuso. Talvez até o ano passado você andou confuso com relação ao que Deus tinha para a sua vida. O que Deus quer que eu faça, onde Deus quer que eu esteja, como eu vou cumprir a vontade de Deus, qual é o propósito de Deus para a minha vida. Talvez até o ano passado você andou assim, mas eu quero profetizar que neste ano de céus abertos, você vai ser encontrado pelo Senhor. E a confusão e a falta de direção vai acabar na sua vida. E Deus vai alinhar os seus passos com relação ao destino profético que Ele tem para você. Você pode dizer amém? Amém, aleluia. Este é o ano profético. Quando Jacó chega e diz assim para José: vai lá, saber dos seus irmãos, onde é que ele está. Então ele vai. E ele não os encontra. E quando ele não os encontra, ele tem aqui, eu penso que ele tem aqui pelo menos 3 opções. Ele poderia ficar parado ali, ficar esperando os irmãos aparecerem, mas ele parado corria riscos no deserto. Sim ou não? Salteadores, né, bandidos, mesmo animais selvagens. Se ele decidisse sair procurando, ele que já estava perdido, a probabilidade era que ele continuasse muito mais confuso. Você sabe que no deserto, quando você anda, à medida que você andou alguns passos, se estiver ventando no deserto, você vai olhar para trás e você já não vai ver mais as suas pegadas. Então você já perdeu o caminho de onde você veio. Se você quiser voltar, a geografia já mudou. Ainda tem um detalhe, e o vento sopra e as dunas de areia vão mudando de lugar. Nos Lençóis Maranhenses aqui, no Maranhão, acontece muito isso. O vento sopra durante o dia e às vezes uma duna de areia se desloca de um local para outro. Então se você está num deserto, e José estava num deserto ali, ele facilmente se perderia se ele saísse procurando mais. Então ele poderia ficar parado, tinha risco. Se ele sai andando, ele se perde mais. A terceira opção, pastor, qual seria para ele? Ele dizia assim: não achei meus irmãos, não vou ficar procurando, nem vou ficar aqui parado. Vou pegar o caminho e voltar para a tenda do meu pai. Se ele pega esse caminho, ele estaria indo em direção diametralmente oposta ao projeto de Deus para a sua vida. Às vezes há momentos que você ou eu temos que vigiar para a gente não colocar nossos pés num caminho completamente oposto ao que Deus já tem preparado para nós.
E se ele fosse para a tenda de Jacó, ele estaria num lugar de zona de conforto, ele estaria num lugar seguro, ele estaria no aconchego do seu pai, mas ele estaria distante e atrasado no projeto de Deus para a sua vida. Mas nesse ano profético de céus abertos e conexões divinas, Deus vai te encontrar, amém? E os seus pés vão se apressar para entrar no caminho que ele já tem para a sua história. Aleluia. E aqui, nesse instante em que José estava como? Perdido em seu próprio caminho, um homem o encontra. Sempre me causou muita curiosidade esse homem na Bíblia. E quando eu conversava com alguns pastores, homens mais velhos, mais experientes, seus cabelos brancos, às vezes eu tinha oportunidade, eu falava, e Gênesis 37 lá, você acha que aquele homem é quem? E o sentimento que eu tinha também é o mesmo que alguns deles falavam. Eu digo a você aqui, existe uma expressão na teologia chamada de teofania. Teofania é quando há uma manifestação natural de algo sobrenatural. É como quando aparece claramente um anjo de Deus em uma forma de uma pessoa. É uma manifestação natural de algo sobrenatural. Isso é uma teofania. Teofania também é você dizer, muitas vezes, Cristo se manifestando como um homem, uma pessoa no Antigo Testamento. Muitas vezes aconteceu isso. Na vida lá de Gideão, porque aquele anjo que fala com ele recebe adoração, e anjo nenhum recebe adoração. O único anjo que recebe adoração na Bíblia é o anjo do Senhor, e por isso esse anjo do Senhor é Jesus no Antigo Testamento. Quando João no Apocalipse se prostrou diante de um anjo tão glorioso que falava com ele, o anjo correu, levanta ele e diz assim, adora a Deus. Eu sou conservo teu e dos teus irmãos. Então, um anjo de Deus nunca recebe adoração. Se você ouvir por aí, que tem anjo aí que é para você adorar, pode repreender que é espírito de engano. Amém, irmão? Mas aqui este homem, eu creio que era o próprio Jesus. Pastor, eu creio diferente. Alguém vai dizer assim, eu não creio nisso, pastor. Cada um anda na luz que tem. Amém? Eu creio por quê, irmão? Porque esse homem aqui aparece do nada. A Bíblia não diz o nome dele, não diz de onde ele estava vindo, nem tampouco para onde estava indo. Mas esse homem entra na história de José, no exato momento em que ele está perdido, no exato momento que ele está confuso, no exato momento que ele está sem direção, no exato momento em que ele precisava de uma conexão entre ele e o caminho que Deus queria. E aquele homem aponta a direção. E é interessante que o texto deixa claro, um homem o encontrou. E é por isso que eu profetizo mais uma vez sobre a sua vida. Você será encontrado por Deus esse ano. Amém? Você será encontrado por Deus para unir você com o propósito que Ele tem para a sua vida. Aleluia! Porque em um ano de céus abertos, Deus quer fazer essas conexões fluírem. E a partir dessa conexão, José alinha os seus passos com o destino que Deus tinha, e ele vai encontrar os irmãos, e você conhece o resto da história, e ele não volta mais para a tenda de Jacó, e ele não fica mais na tenda do seu pai, agora ele anda em direção ao Egito, e lá na frente, Deus o estabelece como governador, somente abaixo de Faraó. Então, irmão, é necessário, neste ano, nós andarmos debaixo desta palavra profética. Os céus estão abertos, e Deus espera as conexões divinas. E nós vamos continuar ministrando sobre isso, porque o nosso tempo não permite a gente falar tudo aqui ainda. Mas eu quero que você entenda que os céus sempre estarão abertos para aquele que ora. Amém? Sempre haverá céus abertos para aquele que ora. Sempre haverá céus abertos. Daniel vivendo na Babilônia, morando debaixo de uma atmosfera espiritual, de uma geografia de muita idolatria, de muita feitiçaria, de muita... que mais, pastor? De muito pecado. Era feitiçaria, idolatria, pecado. A Babilônia é o símbolo terrível de coisas malignas. E Daniel viveu naquele contexto. E alguém poderia dizer, né? Ou então aqui deve ser difícil orar. Aqui deve ser difícil
Deus falar com alguém. Aqui deve ser difícil Deus fazer alguma coisa nesse ambiente, debaixo de tanto pecado, debaixo de tanto desprezo pelas coisas espirituais, pelas coisas do céu. Mas havia um homem que 3 vezes ao dia dobrava os seus joelhos e buscava a Deus. Aleluia. E por ele dobrar os seus joelhos e 3 vezes ao dia buscar a Deus, os céus sempre estiveram abertos para Daniel, mesmo ele estando naquela geografia de pecados. Fala para o seu irmão, sacode ele, meu irmão, não importa onde você esteja, diga a ele aí, não importa onde você esteja, os céus sempre estarão abertos se você orar. Aleluia. Não haverá céus fechados para aquele que ora. Eu passei uns dias ali na praia, em Cabo Sul, junto com a família. E vocês sabem que beira de praia sempre tem som alto, né? Ainda mais Cabo Sul. Levanta a mão e fala assim: Jesus, eu profetizo. Fala aí. Dá, profetiza. Jesus, eu profetizo. E Cabo Sul é uma terra de avivamento. Fala aí, vá. Amém. Aleluia. Então, você sabe que som alto, e é o dia todo, e aquelas músicas nada agradáveis aos ouvidos. Ainda mais, infelizmente, o tipo de música que hoje, né, se consome muito, né? Alguém já disse que antigamente as músicas mundanas tinham duplo sentido. Hoje em dia é um sentido só e já é aberto, é tudo escrachado mesmo. Quando você está debaixo de um ambiente onde as músicas estão 24 por 24, quase 12 por 12, do amanhecer até o entardecer, as músicas malignas tocando, aquilo está criando uma atmosfera espiritual, sim ou não, irmão? Aquilo cria uma atmosfera espiritual. Assim como se você está em sua casa e você deixar louvor tocando. Ah, pastor, mas eu não estou lá na sala ouvindo, eu estou aqui na cozinha fazendo alguma coisa. Irmão, os louvores estão tocando, a atmosfera está sendo criada na sua casa. Então, ali debaixo daquele ambiente ali, o Senhor me lembrou. Eu falei, meu Deus, é bom a praia, é bom o sol, é bom o mar. Mas essas músicas tocando o dia todo. E ali, e o Senhor me lembrou, lembra de Daniel. Daniel estava numa terra também de pecado. Daniel estava numa terra, numa geografia de muita prostituição, de imoralidade, de idolatria, de feitiçaria. Mas não havia céus fechados para Daniel, porque ele orava. Ele orava, irmão. Então, se você sai dessa tarde aqui com uma palavra de como manter os seus abertos, entenda que você precisa sempre estar na postura de oração. Só vou viver orando, pastor? Não, mas esteja ligado com o Senhor o tempo todo. Vai ter aquele momento em que você tem o seu momento com Deus. É o seu devocional, é o seu secreto. Mas, ao longo do dia, não destrua com as ações o que você construiu nos joelhos. Porque muitos de nós fazemos isso. Nos joelhos construímos algo. Mas ao longo do dia as nossas ações destroem o que nós construímos. Nos joelhos nós falamos algo para Deus, profetizamos, declaramos, intercedemos, oramos. Mas ao longo do dia, com a nossa linguagem maligna, nós quebramos e destruímos tudo que nós profetizamos no secreto. É tempo de atentar, irmãos, para essa mudança. Porque os céus não vão estar fechados se você orar. E quando os céus estão abertos, as suas palavras saem com força, amém? Isaías 55, 11, declara o Senhor, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, cumprirá o que eu desejo e prosperará naquilo para qual eu enviei. Sendo você e eu imagem e semelhança de Deus, você pode pegar esse versículo e declarar também, guardadas as devidas proporções, toda palavra que sai da sua boca também se cumprirá. E cumprirá o desejo que você espera. E prosperará naquilo que você enviou. Então pare de usar as palavras durante o seu dia para destruir o que você está construindo no secreto. Eu já falei aqui uma vez, vou falar novamente. Um dia rodando de Uber, levei uma senhora que morava ali na Lagoa, aquele bairro ali da Lagoa do Jacaré é o quê? É Lagoa Salgada? Lagoa Grande ali, né? Eu fui levar ela lá dentro, né? E aí a gente vai conversando.
E aí ela foi falando, entre por tal rua aqui, que está em obra ali, é muita rua quebrada, é uma obra interminável que nunca termina ali. E muita rua quebrada, tal. Ela entra por tal rua. Ela falou assim, rapaz, o senhor não vai acreditar. Eu falei, diga, tem um pedreiro que de manhã vai lá para fazer a obra do meu passeio. Pelo governo do estado, né? E aí ela disse assim, ele começa a trabalhar e ele vai fazendo o passeio da rua toda de manhã. Quando dá umas 4 horas da tarde, ele volta quebrando o que ele fez. Eu falei, oxi, que é isso? Aí ela falou assim, porque quando a gente reclama com ele, ele disse que é para no outro dia ter serviço novamente. Ele faz uma parte ele desfaz. Para que continue tendo serviço no outro dia. Não é que ele vai quebrar o passeio todo, mas uma parte ele desfazia. Olha que coisa, olha que mentalidade. Mas aquilo ali que ela falou foi interessante porque o Senhor falou comigo, a mesma coisa às vezes você faz. Deus falando comigo. Quando você de manhã constrói algo na minha presença em oração, mas ao longo do dia com suas palavras e ações, você pode estar destruindo aquilo que você construiu no secreto. Irmão, em nome de Jesus, nesse ano de céus abertos, Deus quer que a sua boca seja conexão limpa, amém? Para que você possa construir e continuar mantendo as palavras. O que seria de um casamento se de manhã cedo, quando acorda, o marido beija a esposa beija o marido, diz que ama, dá um cheiro, dá um abraço, sai para trabalhar, mas ao longo do dia toda a comunicação entre eles é desrespeitosa, é xingamento, toda a comunicação com eles é sem nenhum afeto. Você, mas no outro dia de manhã eu vou lá e dou um cheiro, dou um abraço e digo Deus te abençoe para trabalhar. Vai se manter um casamento desse jeito, irmão? Não vai. Porque a linguagem que você constrói de manhã com cheiro, com abraço, com um beijo, com afeto, você tem que manter essa linguagem durante o dia também. Às vezes numa mensagem de WhatsApp, às vezes se for ligar para falar alguma coisa, às vezes só para ligar, para procurar saber como é que está, se está tudo bem, é em casa. E aquecer a lenha para a noite, só os casados entenderão, aleluias. Então, irmãos, é necessário que você não destrua durante o dia aquilo que você está construindo. Ao longo do seu dia, aquilo que você construiu de manhã. Então entenda, irmão, sempre haverá céus abertos para aquele que ora. Nós vamos trabalhar mais esse tema nos próximos cultos. Eu quero que você volte para que você entenda. Eu quero na semana que vem falar com você sobre a chave que abre e a chave que fecha. Para que você entenda que tem chave que fecha o céu. E você não pode usar essa chave. Você não